Graça e paz, queridos irmãos, vocês que nos assistem, nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, os irmãos que estão aqui presentes, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, nos abençoando esta noite mais uma vez. Eu gostaria de convidar os irmãos de abrirem no Salmo 67 para darmos início aqui a este culto. Já tiramos um momento de oração, um momento de confissão de pecados diante do nosso Deus, de arrependimento e preparação principalmente para um culto a este Deus que é santo, a este Deus que é majestoso, soberano sobre tudo e sobre todos. Salmo 67 diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça com que a sua face brilhe sobre nós, que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Ó, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente e governarás as nações sobre a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará seu fruto, e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos os confins da terra o temerão. Até aqui. Um salmo de convocação e exaltação do nosso Deus. Que neste espírito possamos louvar ao nosso Senhor. Neste momento. A Juliane já está vindo aqui para nos dirigir neste louvor. Mas nas palavras do salmista, eu digo, como no verso 4, ó, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente e governarás as nações sobre a terra. Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Eu saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor. A primeira canção que cantaremos, ela fala esse salmo, né? Que tu somente és Deus e Ele governará. Que Deus abençoe a cada dia as nossas vidas, que a nossa vida seja a todo momento um louvor ao Senhor. Que nos derramemos agora e louvemos ao Senhor com todo o nosso ser. Para sempre reinarás, o nome da canção. Não há outro igual a ti, tu somente és Deus, toda a terra te adora, tua face então verá, e o teu povo canta, tu somente és Deus, sempre reinarás, tu somente és Deus, e sempre reinarás. Cristo é o Senhor, que sempre reinará. Cristo é o Senhor, que reinará.
Bravos tremem, reis se curvam aos teus pés, Senhor. Com teu sopro estremeces montes e nações, que o teu povo canta. Cristo é o Senhor, que sempre reinará. Cristo é o Senhor, que reina, que reina. Cristo é o Senhor, que sempre reinará. Cristo é o Senhor, que reina, que reina. Aleluia, que sempre Cristo seja o Senhor das nossas vidas. A próxima canção que cantaremos fala que reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, ó Deus, o mundo todo saberá. Então um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Rei e Jesus e Rei. Reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, ó Deus, o mundo todo saberá. Resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declararem: Jesus, tu és Senhor. Reis e príncipes verão o teu poder,
de dízimos e ofertas, meu querido irmão. Você que veio preparado esta noite, e você que está em casa, estaremos projetando aqui a conta da igreja. Mas antes eu gostaria de pedir que o irmão abrisse no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 9 e verso 10. Antes de ler, você como um crente, já deve ter falado a Deus este jargão, que virou um jargão. A Deus toda a honra e toda a glória. Realmente, a Deus toda a honra e toda a glória, está correto. Porém, os nossos bens, nossos recursos e ganhos, também devem ser como forma de honra ao nosso Deus. Olha o que diz o texto. Verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Honra ao Senhor. Toda honra e toda glória inclui a nossa gratidão em entregar no altar do Senhor as nossas primícias, aquilo que faz parte da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, que é a saúde, que é o nosso tempo, a nossa disponibilidade de poder acordar, trabalhar e cumprir com os objetivos que o nosso Deus tem colocado diante de nós. Então, irmãos, que neste momento você possa estar cultuando a Deus com dízimos e ofertas. O banco é o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, favorecida a Isadora Molina Fiorito, e o CPF 435-255-218, dígito 63. Deus abençoe os irmãos. O texto que vamos trabalhar hoje se encontra no Evangelho segundo Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Comecinho aí do Evangelho. Mateus, capítulo 9, e vamos ler do verso 9 ao verso 13. Verso 9 ao verso 13. Então, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Acompanhe comigo a leitura. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Verso 11. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E no verso 13 e último diz: ide, pois, e aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Incline sua cabeça. Vamos buscar no Senhor o entendimento do Espírito, o direcionamento aqui, pela graça do nosso Deus. Pai de amor, estamos diante da Sua palavra, Senhor.
E pedimos a Ti, Pai, a Tua fidelidade na exposição da Escritura do Senhor, a Santa Palavra. E também, Pai de amor, pela Tua graça em nossas vidas, nos concedendo o entendimento desse texto, o entendimento da Sua Palavra, que os nossos corações absorvam, Senhor Deus, o efeito aqui causado pela exposição da Sagrada Escritura, Senhor. O entendimento, a purificação, a santificação que o Seu Espírito, Senhor Deus, efetua nos Seus filhos. Pedimos, Pai, nos direcione aqui, que a minha boca apenas fale aquilo, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer. Que o Espírito, Senhor Deus, refreie as palavras indevidas, aquilo que não seja da Tua vontade. Pai, que este momento seja um momento santo em Tuas mãos. Seja um momento, Senhor Deus, que nos abençoe cada vez mais. Oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Estamos trabalhando, irmãos. Vocês que nos acompanham, estavam em casa, né? Ainda está alguns já estão aqui. Glórias a Deus. Muito feliz estou aqui ao ver a Bia, né? A mãe, a Dulce, aqui, a Maria, corajosos, né? Buscando ao Senhor, mesmo em meio a essa pandemia. Estamos trabalhando aqui o tema, um Evangelho segundo Jesus Cristo. Como Jesus Cristo realmente pregou o Evangelho. Estamos buscando conhecer as doutrinas de Cristo, e isso se chama Cristologia. Mas primeiramente temos que conhecer o Evangelho segundo Cristo, nas suas minúcias, nos detalhes das palavras, e hoje utilizaremos esta passagem da conversão de Mateus. A conversão de Mateus, como ela ocorreu, como outras pessoas a viram. Hoje vamos falar sobre um evangelho que recebe pecadores, mas recusa os justos. Repito, um evangelho que recebe pecadores, mas recusa os justos. Para contextualizar esse texto, temos que entender o que se passa desde o capítulo 8 e vem até este capítulo presente, capítulo 9. Sabemos que Mateus 7 se encerra o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. No capítulo 8, Jesus então começa, segundo Mateus relata, a apresentar os milagres efetuados por Cristo. Apresenta uma série deles, escolhidos categoricamente para mostrar a extensão das credenciais de Cristo. Conforme esse Evangelho, no capítulo 8, do 1 ao 17, vemos Jesus Cristo soberano sobre as enfermidades, curando muitos enfermos. No capítulo 8 ainda, do verso 23 ao 27, ele tendo o controle sobre a natureza. Do 28, no mesmo capítulo, ao 34, vemos a autoridade sobre os demônios de Cristo. Sobre a morte também, já no capítulo 9, do verso 18 ao 26, a cegueira e a mudez. Então Mateus vem relacionando e explicando, narrando esses episódios, esses milagres, com o intuito de exaltar a soberania de Cristo, a divindade do Messias. E vemos aqui agora a conversão do próprio Mateus em uma sequência de milagres. Eu diria que a conversão de Mateus é até mesmo um milagre. E pode ser até mesmo pregado aqui no domingo, porque estamos trabalhando os milagres de Jesus. Logo após um milagre espetacular, que se vocês lerem um pouco antes, aqui no capítulo 9, vocês vão lembrar e ver a cura do paralítico, onde ele fala: perdoa os teus pecados, e além disso, ele é curado. Pega a tua maca, pega o teu leito, levanta e anda. No verso 1 ao verso 8. Então vemos que Mateus, a sua conversão, ela está num contexto de milagres. Inclusive neste
ao qual os fariseus falaram: quem é você para perdoar os pecados? Isso soou como uma afronta para os fariseus e os religiosos daquela época. E a conversão deste homem, a conversão de Mateus, curiosamente se encontra neste contexto de milagres. Jesus tinha acabado de perdoar os pecados de um paralítico, e numa demonstração monumental de sua autoridade divina, confirma sua divindade diante dos fariseus ao ordenar que o paralítico tomasse o seu leito e andasse. Imediatamente após essa narrativa, o versículo 9 relata-nos o texto aqui que foi lido, a conversão de Mateus. Dizendo: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Vemos que o evangelho atual pregado, a transformação, o nascer de novo das pessoas, esta regeneração tão incrível, segundo o evangelho contemporâneo, não é tratado mais como um milagre, se os irmãos perceberem. O evangelho atual trata este novo nascimento como algo realmente pífio, realmente subjetivo, e não realmente como um milagre, como é tratado no evangelho de Mateus. Um dos mais malignos subprodutos da decadência neste evangelismo contemporâneo é o evangelho que não confronta as pessoas com a realidade do pecado. E aonde existe o milagre? Justamente na transformação dessa vida pecaminosa. Ou seja, o evangelho pregado atualmente em muitas igrejas, na sua grande massa, é um evangelho que não trata o pecado, mas oferece salvação. Ou seja, deixou de ser um milagre. Este tipo de evangelho não poderia estar relacionado neste contexto. Mas qual é o evangelho pregado segundo Jesus Cristo? É o que realmente acontece o milagre? Ou que apenas oferece algo? O que está apresentado no texto diante de mim, meus irmãos? Novos nascimentos, através deste evangelho aí, novos nascimentos, eu digo entre aspas, acompanhados de paganismo, vida pagã. Até mesmo as igrejas mais conservadoras estão repletas de pessoas que, dizendo-se nascidas de novo, vivem como pagãs. Por que isso, André? O que é ter um novo nascimento acompanhado de paganismo? Uma vida pagã, o paganismo, este termo, significa, em geral, normalmente é usado para se referir a tradições religiosas politeístas, ou seja, vários deuses. Mas o que isso tem a ver, André, com o novo nascimento? Como é que eu posso ser um pagão dizendo que aceito Cristo, dizendo que eu sou nascido novamente? É fácil, irmãos. Uma vida que ainda é centrada no próprio eu, que o verdadeiro culto é centrada na pessoa, este é um novo nascimento pagão. Porque não existe uma adoração na pessoa de Cristo, não existe uma sujeição ao seu senhorio, não existe um novo nascimento. Mas elas classificam, através deste evangelho deficiente, como um novo nascimento, mas sem transformação, ou seja, sem um milagre. Considerado salvo com base em profissões ou atos religiosos. Eu sou batizado, eu assinei um cartão, eu proferi, teve minha profissão de fé no dia tal, hora tal. Eu sou um crente sim, porque eu falei que creio em Cristo.
dia a maioria, a grande massa das conversões se dizem respeito a esses atos religiosos. Eu falei, eu me batizei. Se alguém declara que aceitou Jesus Cristo como Salvador, ninguém põe à prova o seu testemunho. Por mais que o estilo de vida seja inconsistente com a palavra de Deus. Salvação encarada apenas como uma concessão de vida eterna. A igreja contemporânea tem a ideia, talvez você tenha essa ideia, de que salvação é apenas uma concessão de vida eterna. Aceitou Cristo? Aceitei, sou salvo. Como se fosse um bilhete, como se fosse algo perdido por aí, e você encontra, agora sim, eu tenho a minha passagem. Uma concessão de vida eterna. Será que salvação é só isso? Será que salvação em Cristo Jesus é apenas concessão de vida eterna? O que representa realmente a salvação em Cristo? Para isso, temos que usar as Escrituras. Tito, capítulo 2, verso 14. E eu já falei diversas vezes. Anote esse versículo na sua Bíblia. Anote. Aqui está relatado pelo apóstolo Paulo o efeito da salvação. Acompanhe comigo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Eu vou repetir. E purificar para si mesmo. Será que existe milagre? Será que existe transformação? Um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Este é o efeito da salvação em Cristo Jesus. Como é que eu posso pregar então, meus irmãos, um evangelho sem purificação, sem transformação, sem o milagre do novo nascimento? Como? Como é que eu vou divorciar essas duas coisas? Eu não posso fazer isso. Um evangelho que apenas promete e conforta. Dizemos às pessoas que Deus as ama e tem um plano maravilhoso para as suas vidas. Mas isto é apenas meia verdade. Não que isso não seja uma verdade. Isto é uma verdade, mas é incompleta. Um evangelho só de promessas. Um evangelho só apenas de recebimento. Cadê o novo nascimento? Cadê a purificação dos pecados? Cadê a regeneração? E criam frases que você provavelmente já ouviu. Eu falei domingo lá para o pessoal no Jardim Planalto. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Qual é a exegese? Qual é o embasamento bíblico que eu tenho para afirmar biblicamente que essa frase está correta? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Qual é o embasamento bíblico que eu tenho para isso? Pois eu vou te dar dois que contradizem essa frase. Salmo, capítulo 5, verso 5. Primeiro, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias. Acho que odiar é o contrário de amar, né? Odeias todos os que praticam o mal. Não é suficiente? Salmo capítulo 11, verso 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus ama o pecador e odeia o pecado? Mas André, todos somos pecadores. Mas a marca, meu irmão, de Deus na vida destes homens, a qual são pecadores, é justamente o abandono dessas práticas. E não de permanecer na iniquidade, praticando o mal,
A estes, Deus não ama coisa alguma. Os ímpios, aqueles que se dedicam à maldade, aqueles que se dedicam a saciar os desejos de sua carne, que falam, espere um pouco aí, Jesus, eu preciso tratar aqui dos meus desejos. Isso é uma prática pagã, a qual você está atendendo os desejos de você próprio. Isso é paganismo. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Não é evangelho, meus irmãos. O que acompanha o verdadeiro evangelho é o arrependimento e nunca ficar envolto dessas práticas, a qual Deus, que é santo, odeia. Odeia. Deus odeia o pecado. E também quem a pratica e permanece nisso. Deus é santo. Deus não tem parte alguma com o pecado. Deus é puro, assim como Cristo foi puro. Deus odeia o pecado e irá punir com eterno tormento os pecadores que não se arrependerem. Os pecadores que não se arrependerem serão colocados no inferno. É necessário arrependimento. Hoje estávamos falando com alguns irmãos lá no Jardim Planalto. Você que nos acompanha não sabe que o Jardim Planalto é um bairro aqui em Mogi das Cruzes. E tem alguns irmãos ao qual estamos trabalhando lá, evangelizando, começando um trabalho. E muitos ali se encontram aflitos, porque estão vendo o coronavírus. Agora nos parece que está vindo uma nuvem de gafanhoto, devorador, que está se encaminhando aqui para o estado de São Paulo, parece que vai passar em Santa Catarina, veio da Argentina. Apenas princípios, uma degustação do que é a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependem. Porque os filhos de Deus, ao qual realmente tiveram seus corações transformados, eles descansam no Senhor. Eles estão na rocha e têm a sua confiança em Deus. Assim como o povo de Israel estava no Egito e todas aquelas pragas vieram, o povo permaneceu lá protegido pelo Senhor, assim são os filhos de Deus. Mas aqueles que não se arrependem estão experimentando um pouco do que é esta ira do Senhor. Quem seria o autor de todas essas pragas? O diabo? Já falei diversas vezes que quem enviou as pragas para o Egito foi o próprio Deus. Quem enviou bolas de fogo em Sodoma e Gomorra foi o próprio Deus. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho que deixe de confrontar a severidade do pecado pessoal é um evangelho deficiente. Esse é o evangelho contrário a Jesus, que deixa de confrontar com severidade o pecado. Massageie o pecado. Faça a mão no pecado. Não trate. E qualquer salvação que não cause mudança de vida de pecado e não transforme o coração do pecador, não é salvação genuína. Não é salvação genuína. Não adianta falar, mas um dia eu aceitei Jesus Cristo. Se a sua vida não ser acompanhada de transformação, de novo nascimento, isso não é evangelho. Isso não é salvação. E eu vou, neste texto aqui, vamos trabalhar exatamente isto. O texto já foi lido, agora vamos explanar ele. Vou apresentar para os irmãos o que é um verdadeiro nascimento. O que é o Evangelho segundo Jesus Cristo? O Evangelho que deixa de confrontar com severidade o pecado é um Evangelho deficiente. Por quê, meus irmãos? Todos os encontros que as pessoas tiveram com Jesus Cristo, Jesus revelou quem eles eram. E olha que eu vou listar aqui para os irmãos. Uma sequência de pessoas bíblicas, de ícones bíblicos, que é de se tirar o chapéu. É impossível supor
que alguém possa encontrar o Deus Santo das Escrituras, a luz deste Deus, e ser salvo sem que venha a reconhecer, preste atenção, ser salvo sem que venha a reconhecer a hediondez do seu próprio pecado. O quão isso é maligno dentro de nós, e que deseje muito abandoná-lo. Primeiro, homem bíblico, quando teve um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, Lucas 5, verso 8. Olha a reação do homem. Olha a reação de Pedro. Quando o Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Qual foi o efeito deste encontro? Qual foi o efeito deste encontro? O que trouxe do coração de Pedro? Qual foi a reação? Ele se prostrou e falou, Senhor, afasta-se de mim. Afasta-te. A presença de Jesus estava incomodando ele, incomodando o seu coração, senão ele não falaria isso. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, vocês sabem quem foi Pedro. É outro? Lucas 7, verso 6 e verso 7. Olha o centurião, conhece o centurião? Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas por isso, nem me considerei digno, ele mandou os outros irem a ele, não me considerei digno de ir até o encontro. Semelhança com Pedro, né? Afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Semelhança, né? Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Mas o que eu quero destacar é qual foi a reação deste pecador, a qual Jesus Cristo, se vocês lerem o texto mais para frente, exalta a fé desse centurião. Ele diz, você achou essa fé em Israel inteiro. Jesus ainda admira a reação deste homem. Mas porém, qual foi a primeira reação? Isso é nascer de novo. Reação contra o pecado, a tratativa com o pecado. Não é só oferecer salvação de bandeja, mas é a tratativa com o pecado. Quer mais um? Paulo, 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Qual? 2 pontos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele falando de si próprio, sou o pior. Qual a reação que Paulo teve ao se encontrar com Jesus? Vamos lá, isso ainda, esse time aqui é bom. Jó, capítulo 42, verso 5 e verso 6. Jó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. E se vocês tiverem a curiosidade de no capítulo 1 e 2, ver como é relatada a vida de Jó, ele era considerado justo perante Deus. Justo. Olha, isso aqui já é no final do livro de Jó. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha o encontro. Olha o encontro com Deus, o Deus Santo, o Deus Purificador. Passa mais um. Por isso menosprezo a mim mesmo. Menosprezo a mim mesmo. E me arrependo no pó. Opa, arrependimento? Me arrependo no pó e na cinza. Último, Isaías, profeta messiânico, capítulo 6, verso 5. Então gritei, quando ele tem aquele encontro, a visão de Deus. Então gritei, ai de mim! Ai de mim! Estou perdido! Por que será que ele teve esse sentimento? Aonde que ele se encontrava? Aonde que ele estava? Se não na presença de Deus. Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei ao encontro
encontro com Jesus, o Senhor dos exércitos. Porém, o que isso suscitou dentro de Isaías? Estou salvo, estou tranquilo, agora vou ficar aqui no meu lugar. É isso? Recebeu a salvação? É isso? Ou houve arrependimento? Ou houve reconhecimento de pecado? E se você percorrer toda a Escritura, você vai ver que isso se repete, vez após vez, livro após livro. Isso aqui é comum. Isso aqui é comum nas Escrituras. Agora, falar que você é vencedor, Deus vai te colocar no mais alto lugar. É fácil falar essas coisas. Mas qual é o efeito desse encontro? O que realmente um encontro com Deus causa em nossas vidas? Existe um contraste. Quando temos esse encontro, existe um contraste. É a luz e as trevas, é o perfeito, o santo, com o imperfeito e o impuro. Há muitos outros exemplos, como eu disse nas Escrituras, de homens e mulheres que, tendo contemplado a Deus, temeram por suas vidas, caíram desfalecidos. João, mesma coisa. Daniel, sempre porque se sentiram esmagados sob o peso do seu pecado. Esmagados. O contraste era tão grande que eles não tinham outra posição se verem no chão, ou até mesmo como mortos. De tão diferença. Agora, a blasfêmia é tão grande que as pessoas falam: eu ando com Deus, com a sua vida como um pagão. E eu te pergunto, conforme as Escrituras, nasceu de novo? Nasceu de novo? Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele veio, meus irmãos? A não ser para chamar pecadores. E não justos. Pecadores. Aqueles que sabem que têm uma doença fatal. Os que não têm esperança, os sofredores, os famintos e os sedentos, os fracos, os cansados, os quebrantados, aqueles cujas vidas estão despedaçadas, os desesperados, pecadores que sabem que nada merecem, mas que desejam profundamente ser perdoados. Essa é a diferença. Autojustiça não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com salvação. E agora vamos trabalhar o texto. Isso foi só uma introdução, irmãos. Segura o cinto. Porque as Escrituras estão falando. E é duro. O Evangelho segundo Jesus Cristo confronta. Mexe na ferida. Verso 9, primeiro verso. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Jesus só disse: siga-me. Este relato, que condiz com as versões de Marcos e Lucas, Jesus disse apenas, na verdade são duas palavras, né? Siga-me. E Mateus obedeceu, segundo o texto. Mateus abandonou tudo para seguir Jesus. Ele não iria contar de si mesmo, mas Lucas o fez. E isso fala muitíssimo sobre a natureza de conversão de Mateus. Senão Lucas não teria citado. E podemos encontrar este relato de Lucas no capítulo 5, verso 28. Olha o que Lucas relata. Levi, se trata da mesma pessoa, sabemos que eles trocam de nome. Simão, depois virou Pedro. Levi virou Mateus, como disse. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo e o seguiu. Então vemos que a conversão de Mateus realmente foi sincera, foi algo genuíno, que o próprio Lucas e Marcos também, eles relatam isso. O que ele deixou? Deixou o seu emprego. Primeira coisa,
E existe um detalhe em ser publicano. Por exemplo, Pedro era um pescador, e o pescador que seguisse Jesus poderia voltar a qualquer hora. E eles fizeram isso, num certo momento. Que é uma profissão que está ali, à mercê dos pescadores. Tem água, tem peixe? Sou pescador. Será que é a mesma coisa para um publicano? Um publicano que deixasse o seu posto estaria liquidado. Não teria como voltar. Porque no dia seguinte, Roma, que era o maior interessado em ter um publicano no seu posto, porque o que o publicano fazia? Ele coletava impostos. Então o maior interesse vinha de Roma. 2 ou 3 dias sem imposto seria um prejuízo para Roma. Então no outro dia já teria outro lá. Os irmãos podem ter certeza. Já nomearia alguém para tomar o seu lugar. Então não se trata de uma profissão, hoje eu sou, amanhã eu volto, qualquer coisa. Não. Se ele abandonasse, era um caminho sem volta. Deixou também. Mateus abandonou tudo. E com detalhe, imediatamente. Ele não disse, estou indo, Senhor, mas olha, eu poderia financiar todo esse projeto. Se o Senhor tão somente me deixasse levar este dinheiro, com certeza a coletoria ali estava cheia de dinheiro. Ele largou tudo. Isso foi imediato. Imediatamente ele o seguiu. Ele desistiu de tudo, deixando tudo o que possuía. Mateus era um grande pecador e todos sabiam disso. Segundo o padrão dos seus dias, ele era, sem dúvida alguma, o pecador mais vil e mais miserável em Cafarnaum, porque é o local situado, o mesmo local da cura do paralítico, Cafarnaum. Em primeiro lugar, temos que destacar essa função publicana, ou seja, uma ferramenta voluntária. Ele não era forçado a ser publicano, um cobrador de impostos. Era uma ferramenta voluntária a serviço do governo de Roma, ocupado com a tarefa odiosa de arrancar do seu próprio povo o dinheiro do imposto. Do seu próprio povo, gente da sua gente, servindo ao império que oprimia Israel, matava, tomava as casas. Era a pior traição que poderia acontecer. Os publicanos compravam de Roma o direito de angariar os impostos numa determinada vila ou distrito. Só por negociar com o sistema romano, Mateus já se revelara um traidor de Israel. Traidor. Isso era um publicano. Esse era Mateus, um traidor. Aí você começa a visualizar o caráter de Mateus, do antigo homem. Quem ele era? Um traidor de Israel, da pior espécie. Nada poderia ser mais ofensivo a um judeu do que ser um publicano. Ele se empregara aos dominadores pagãos. Eles não serviam, os romanos não tinham Deus como o seu Senhor, como o seu Deus. Eram pagãos. E Mateus agora, ou Levi, estava se ajuntando a eles, traindo o seu povo e até mesmo o seu Deus. Estava se unindo aos romanos. Esses que mantinham o seu povo sob opressão. Ao fazê-lo, Mateus adquiriu a reputação de apóstata do pior tipo, herege e renegado. Era um apóstata. Um judeu olhava para Mateus e falava, você é um apóstata, você é um herege, você abandonou o nosso Deus, está servindo esta nação. Quem é você? Você é um lixo. O que levou ele a se humilhar? Voluntariamente. Olha o caráter de Mateus. Ou Levi, como você queira. Nada poderia ser mais ofensivo. Roma exigia uma quantia fixa de impostos, mas não limites para o publicano. O que isso representa? Tudo que recebesse, além disso, podia conservar para si. Roma, a fim de manter seus cobradores de impostos alegres e produtivos, qual que era a estratégia? Apoiá-los em mais selvagens e excessos abusos.
Ou seja, se Roma falou, eu quero 10% do imposto, mas se você cobrar 30%, não tem problema. Eu só quero 10%, o resto pode ficar com você. O que acontecia com a ganância no coração deste homem? Vou enriquecer. Vou fazer a minha vida e a vida da minha família. E assim era feito. Tinha toda a liberdade para exagerar nas cobranças e para extorquir o bem que pudessem dos seus patrícios, dos seus conterrâneos. Um publicano sagaz amontoava boa fortuna em pouco tempo. Enriquecia rápido. Tudo à custa dos seus próprios compatriotas. Existe uma traição maior do que essa? Já pensou? Já pensou? Gente da sua casa te traindo e ainda te cobrando imposto abusivo. Com você do lado, cresceu com você, te conhece. Aí trai você, trai o Deus que você serve e ainda te extorque. Tira tudo que você tem. Esse foi Mateus. Essa foi a sua atitude. Eles eram tão odiados que os publicanos eram proibidos de entrar nas sinagogas. Eram considerados animais imundos e tratados como porcos. Não podiam servir de testemunha em nenhum julgamento no povo de Israel, porque não eram de confiança. Já estudamos isso aqui nas leis. Quando acontecia um delito, você chamava uma testemunha, mas se fosse um publicano a testemunhar, essa testemunha não tinha validade, porque era tratado como um traidor, não tinha confiança nele. Eram tidos como grandes mentirosos e contados juntos aos ladrões e assassinos. Este era Mateus. E agora eu quero lembrar de você, biblicamente, de mais um. Ele era, além de um publicano, o nome dele era Zaqueu. Lucas, capítulo 19, verso 1 e verso 2. Olha só o relato que relata Lucas. Jesus entrou em Jericó, já era outra região, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele estava acima dos publicanos. Então, se alguém era rico, esse era Zaqueu. Aí resgata na sua mente como que Jesus tratou este homem. Será que ele veio para os pecadores? Será que ele veio para aqueles que realmente têm o seu coração quebrantado? A maioria dos judeus queria ser errado pagar imposto a Roma. Claro, considerando o seu passado, quando era uma teocracia, ou seja, somente o domínio de Deus, criam que somente Deus deveria receber o seu dinheiro, e não outros povos, ainda mais povos pagãos. É por isso que os fariseus provaram Jesus, numa tentativa de fazê-lo cair no desagrado popular. Lembre da passagem de Mateus, capítulo 22, 17. Olha a pergunta que fazem para Jesus. Os fariseus. Olha, agora você vai entender por que eles fizeram essa pergunta. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Eles queriam pegar Jesus. Porque na mente deles, dos judeus, dos fariseus, o único Deus que deveria receber os recursos era o nosso Senhor, Yahvé. Dar o imposto a César, a Roma, para eles era uma afronta. Aí eles levam isso para Jesus. E Jesus fala, de quem é a imagem que está na moeda? Se o dinheiro é dele, se é de César, dê a César o que é de César. Dê a Roma o que é de Roma. Mateus podia cobrar impostos sobre quase tudo, além dos tributos sobre importação e exportação. Ele tinha inclusive a permissão de abrir as correspondências particulares dos judeus, para saber se envolvia alguma negociação entre terrenos, posses, animais, que seja, para ele conseguir algum imposto em cima daquilo. Era um traidor da pior espécie. Um ponto estratégico também, ele se encontrava numa estrada que ligava Damasco ao Oriente, de onde ele podia cobrar impostos de todos os que vinham do leste ao oeste. Além disso, podia tributar a indústria pesqueira, a mais produtiva da área. Observe que Mateus estava sentado, conforme o texto, no verso 9, à mesa da coletoria. Alguns publicanos, preocupados com a sua reputação,
pessoal ocultavam-se do público, contratando terceiros. Eles terceirizavam o trabalho para a imagem deles ser preservada. Colocava lá um laranja, ó, cobra imposto para isso, tem que fazer isso. Mas eles se escondiam. Mateus era diferente. Uma coisa era ser publicano, outra coisa era ostentar ser, porque quem estava sentado na mesa? Aparente para todos, o próprio Mateus. Ele não se preocupava, ele queria ser aquilo mesmo. Ele estava ali em busca de ser um publicano da pior espécie. O mais descarado, os que não se preocupavam com a opinião pública, sentavam-se eles mesmos à mesa, em vez de pagar alguém para o serviço. Uma coisa era ser publicano, uma coisa era ostentar, como eu disse. A tradição rabínica dizia que era impossível um homem como Mateus arrepender-se. Imagine o burburinho, meus irmãos, na multidão, quando Jesus parou diante dele e disse-lhe: siga-me. Imagine para os outros judeus, quando viram Jesus falar para aquele homem: siga-me. O que isso representa? Mateus deve ter sido alguém que estava sob convicção de pecado. Jesus, ao ir lá e falar: siga-me, um convite a ser um discípulo, significa que algo já estava acontecendo no coração daquele homem. Lá no fundo do coração deve ter desejado profundamente libertar-se de sua vida de pecado. Talvez seja por isso que ele correu para unir-se a Jesus. Jamais teria seguido Jesus por simples extravagância, pois o custo disso seria alto demais. O custo de seguir Jesus Cristo era alto. Ele com certeza sabia o que estava fazendo. Jesus havia ministrado publicamente em toda aquela região. Todos nas redondezas de Cafarnaum sabiam quem era Jesus e principalmente o que ele ensinava. Os feitos com o paralítico que antecedem esse texto foi algo divulgado, que todos chegaram ao conhecimento. Sabiam que ele se apresentava como Filho de Deus, o perdoador de pecados. Talvez ali, com esse encontro de Jesus e o seu coração sendo trabalhado, ele encontrou a possibilidade, a saída de abandonar todo esse pecado, toda essa condição. Aí ele levantou, abandonou tudo e seguiu. Verso 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos. Agora descambou ali, gente. Não era só um, não. O que o texto diz? Foram comer com ele seus discípulos, judeus, e muitos publicanos. Muitos. E ainda tem um erro. Pecadores. Mateus decidiu então oferecer um banquete para apresentar Jesus Cristo aos seus amigos. A semelhança da maioria dos novos convertidos, qual foi a reação dele? Ele desejava levar os seus amigos a Cristo, anunciar o Evangelho. Lucas revela que Mateus oferece um banquete em sua própria casa, sendo Jesus o convidado de honra. Lucas 5, verso 29. Lucas oferece mais detalhes. Lucas 5, 29. Então Levi, ou Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Quem serão essas outras pessoas? Com certeza, pela relação que os publicanos tinham, que não era com o povo judeu, porque o povo judeu, já apresentei para os irmãos como eles observavam o publicano, eles iam se relacionar com quem? Um publicano, uma pessoa tida como o pior traidor, um imundo, um porco. Quem ia ser os amigos deles? Um banquete com os mais vis pecadores. As únicas pessoas que Mateus conheciam eram esses tipos sórdidos, pois ninguém mais iria associar-se a ele. As pessoas respeitáveis o desprezavam. Os seus amigos eram então ladrões,
blasfemadores, prostitutas, espertalhões, vigaristas e outros publicanos. A escória da sociedade. Com certeza o rejeitado se relacionava com outros rejeitados. Um banquete dos mais vis pecadores. E onde estava Jesus? E onde ele estava sentado? Ele e os seus discípulos. Para os religiosos, Jesus não deveria estar com esses degenerados. Jesus não poderia estar ali. Mas não era esse o modo de agir do Salvador. Talvez tenha sido exatamente a partir deste banquete que o conceito se formou. Os fariseus usavam a expressão zombeteiramente, mas ele não deixava de ser um título apropriado para o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, que é apresentado em Mateus 11:19, amigo de publicanos e pecadores. Ele era amigo. Olha só, Mateus 11:9. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: está aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Esse é o ciclo social de Jesus Cristo. Os amigos, as pessoas que estavam com ele. Por quê? Por quê? Por que Jesus Cristo morreu, irmãos? Por que ele foi para o madeiro? Para os justos ou para os pecadores? Por quê? Isso que Jesus fazia era motivo de injúria. Isso representava um escândalo tão grande para os auto-justificados fariseus, que eles quase não podiam ocultar seu assombro. Se ele fosse mesmo o Messias, pensavam, seria a nós que ele ofereceria um banquete. Ele não sentaria lá, sentaria aqui com a gente. Nós oramos todos os dias, jejuamos 2 vezes por semana. Estamos lá frequentemente, reconhecendo que Deus é Deus, esperando um Messias. Quem que merece um banquete? Somos nós que estamos na igreja. É você que vem todo domingo para a igreja, que canta os corinhos da igreja, que toca na igreja. É por esses? Autojustificação não salva ninguém. Verso 11. Acompanha aí na sua Bíblia. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? De alguma forma, os fariseus estavam observando de longe isso. Eles sabiam quem eram os participantes desse grande banquete. Os fariseus aparentemente ficaram do lado de fora, até que terminasse esse banquete. Ficaram lá, com seu coração cheio de amargura, talvez inveja, evitando uma confrontação direta com Jesus, rodearam os discípulos, conforme o texto diz. Perguntaram aos discípulos. Não foi falar com Jesus. Eles não foram falar com Jesus. Eles esperaram o banquete acabar, os discípulos saírem, rodearam os discípulos e perguntaram isso. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Rodearam eles, perguntaram, longe de ser uma pergunta honesta. Não era uma pergunta honesta. Esta era uma censura a Jesus, mas de forma velada, de forma escondida. Um escape para a amargura que estava no coração deles. Fugir da confrontação. Buscar meios indiretos para a censura. Isso é uma atitude de um fariseu. São práticas de fariseu quando os objetivos focados apenas no reino e para os filhos de Deus são antagônicos a eles. Qual é a reação? Quando eles observaram Jesus com os publicanos e pecadores, toda a raça de pecadores que estava lá naquela mesa. O que eles pensaram?
Qual foi a reação? A reação era esperada para aqueles que nunca nasceram novamente, tendo amargura no seu coração, se auto-justificando, pensando que eles são melhores do que os outros. Causa dúvida nos fracos. Atitude de fariseu. Buscam aqueles a qual seguem o Senhor, talvez utilizando da inconstância e fragilidade dos discípulos naquele momento. Mas se esquecem que aqueles que são seus nunca serão deixados de fora, porque eles vão dos discípulos. Talvez tentando aproveitar de alguma maneira da fraqueza, da falta de conhecimento, da imaturidade, talvez ali uma atitude ardilosa de tentar atingir. Eles vão dos discípulos e faz essa pergunta para eles: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Lança isso no ar, numa tentativa de colocar os discípulos contra Jesus. Mas esquece o que diz em João 6,37, que Jesus recebe aqueles que o Pai dá. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Não adianta, meu querido, tentar utilizar de meios para trazer alguém para o seu lado, trazer alguém para a sua maldade. Não adianta. Aqueles que são de Deus são perseverados por Deus, não são enganados, porque o ensino direto de Cristo penetra como uma flecha no coração, é escrito no coração do Filho de Deus, e isso nunca é perdido. Uma tentativa também de desmoralizar o Senhor, com uma pergunta capciosa, colocando em xeque o caráter de Jesus. Por que ele senta com aquela forja? Lembrando a sutileza, sabe de quem? De Satanás lá no Éden, lembra? Gênesis 3:1. Olha só que Satanás utiliza deste meio também. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Aí a pergunta que eu lanço: por que ela não foi em Adão que recebeu a ordem direta? A serpente, Satanás, veio em Eva. Ali, na atitude, né? Pegando de cantinho. Foi isso mesmo que Deus disse? Não come de todas as árvores. Não é muito semelhante, irmão? A atitude, a semelhança, a sutileza de uma serpente. Satanás tenta causar essas dores. Satanás tem realmente aprisionado muitas pessoas por aí, através de falsos profetas, mas não os filhos de Deus. Não os filhos de Deus. Verso 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. As palavras de Jesus foram dirigidas aos fariseus, cheios de autojustiça, que, à semelhança de muitos dos nossos dias, pensam ser justos e sem a menor carência espiritual. A verdade é que, a não ser que as pessoas percebam que tem um problema, no caso o pecado, jamais irão a Jesus em busca de salvação. Jamais! As pessoas não buscam cura, a não ser que se sintam doentes. Ou você vai no médico quando você está bem, quando você não sente nada, você procura? Assim são aqueles que têm a autojustiça. Se você não enxerga a doença espiritual que está, se nós não enxergamos isso, como é que vamos recorrer ao médico dos médicos? Ao único que pode sarar e curar a nossa alma. Tudo parte do ponto de vista do pecado. Como você enxerga o pecado? Porque a pregação de hoje em dia, o evangelho de hoje em dia, o que ele fala? Eu sou um pecador. Aí o pecado, você guarda ele no bolso, que não tem problema, que você já recebeu a salvação. O pecado está aí, você não tem como dar jeito nele mesmo, porque a palavra de Deus diz que pecamos todos os dias, então é algo que você não precisa se preocupar. O importante é você pronunciar que aceitou Jesus. E acabou.
pecado, eu vou buscar o remédio. Como que com essa visão do pecado eu vou buscar cura? Se eu não olhar para a minha alma e enxergar que ela está doente, e realmente ser restaurado, como é que eu vou querer salvação? Estão invertendo a ordem do processo. Estão colocando as pessoas no final do processo e as pessoas estão doentes na maca. Estão mortas. Precisam nascer de novo. Precisam olhar para o pecado. Por isso que ele diz, não são os que têm saúde que precisam de médicos, isso não são palavras minhas, são palavras de Jesus Cristo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E como é que eu sei que eu estou doente? Que eu estou doente? Como é que eu sei? Olhando para o pecado da maneira correta, do mal que ele é. Ou você busca a solução para esse mal, a solução para aquilo que está te matando, ele vai te matar e levar você para o inferno. Não tem escapatória. As pessoas não buscam cura a não ser que se sintam doentes. É isso que ele diz. Jesus veio para nos conscientizar de que somos pecadores. Por isso a mensagem dele é tão penetrante, tão enérgica. Ela desmascara a nossa autojustiça e nos faz ver os nossos corações iníquos, da maneira que possamos ver a nós mesmos como pecadores. Ele é o único que coloca um espelho diante de você, a qual você enxerga a sua alma. Ele é o único. Por isso que o Evangelho, segundo Jesus, confronta, realmente vem de encontro, machuca. Não é algo para saciar o seu, que bom ouvir o Evangelho. Não, é para curar uma alma enferma, pecadora e doente. É para arrancar esse mal de nós. E não para outra coisa. E não para ficar enriquecendo. Não é para isso. O Evangelho é para tratar os doentes e não os curar os sãos, os sadios. Seu apelo à experiência compara os pecadores a enfermos que precisam de um médico. A analogia é simples, meus irmãos, segundo esse verso. Espera-se que um médico vá visitar o doente. Pelo menos esse era o caso nos dias de Jesus. Que hoje, né? Da mesma forma é de se esperar que um perdoador visite os pecadores. Você não precisa de um médico que está doente? Você não precisa que ele venha, se possível, até na sua casa? Mas não é o que hoje em dia está sendo pregado. O que estão falando por aí, meus irmãos, é que você já está curado. Que você já está bem. Eu te pergunto com toda a sinceridade deste planeta. Está tudo bem? Está tudo bem, irmãos? Está tudo bem? Será que está tudo bem? Eu conheço minha alma. Será que a hipocrisia chegou a este ponto de você falar para si mesmo que está tudo bem? Será que eu não preciso de arrependimento todos os dias? Será que eu não preciso me colocar aos pés deste médico? Será? A censura de Jesus, ela soou mais ou menos dessa forma. Se vocês foram tão capazes de diagnosticá-los, porque qual foi a reação dos fariseus ao ver aquele banquete? Você senta com esses pecadores. Eles tiveram então a capacidade de dar um diagnóstico da alma daqueles homens. E Jesus agora fala, replica como uma censura. Mais ou menos assim, se vocês foram tão capazes de diagnosticá-los, por que não podem curá-los? Ou vocês são médicos que só fazem diagnósticos, mas não curam? Dessa forma, Jesus desmascarou os fariseus, mostrando que eles eram críticos à piedade, capazes de facilmente taxar as pessoas de pecadoras, mas que viviam em total indiferença à condição delas. Porque qual que é a atitude de um cristão verdadeiro, nascido de novo, ao ver um pecador? Qual é a atitude, meus irmãos? Eu tenho câncer, descobri um remédio, me curou,
e eu vejo uma pessoa com câncer, o que eu vou fazer? Ou será que meu coração é tão duro, mesquinho, ganancioso de guardar o remédio só para mim? Mas eu estou falando de crentes verdadeiros, que nasceram de novo. Ao ver um pecador, será que ele olha de longe e fala, por que você se relaciona com Deus? Se você tem capacidade de diagnosticar, por que você não tem capacidade de curar? Essa é a pergunta. É isso que Jesus está aqui censurando eles. Jesus disse, não são os médicos, não são os que têm saúde que precisam de mim, que precisam de médicos, mas sim os doentes. Verso 13 e último. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aqui ele deu todo o embasamento do que é o Evangelho. Aqui ele falou para todos nós o que significa a sua vida. A coluna do Evangelho. Uma coluna que sustenta. Esta afirmação contém uma perspectiva completa do ministério de Jesus. Um sumário da mensagem do cristianismo. A apresentação do próprio coração do Evangelho. E a razão básica para a encarnação. Por que ele veio neste mundo? Ele disse, desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ide, porém, aprender, ele falou, vão aprender. O que ele quis dizer com isso? Essa expressão era utilizada nos escritos rabínicos, dos judeus, para censurar os alunos. Vai aprender, ide, porém aprendei. Era uma maneira de censurar os alunos, que ignoravam algo que deveriam já saber. Era como se ele dissesse, voltem aos livros, voltem ao básico, e só venham aqui quando souberem as lições elementares. Ide aprender. Vocês não conheceram nem o básico. E ele ainda utiliza de uma passagem que é chave para todo o Evangelho. Jesus utiliza Oséias 6, verso 6, que diz o seguinte, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocausto. Porque quando eu conheço um Deus santo, verdadeiramente, qual é a minha tratativa para com o pecado? Qual? Em outras palavras, o Senhor não está interessado em rituais e cerimônias. Não importa se eu sento com eles ou não. Não importa o que vocês estão fazendo, fariseus. Não importa. Mas o que interessa é a compaixão. O que interessa é a misericórdia. O que interessa é a bondade caridosa, o caráter. Os fariseus, excelentes ritualistas, não sentiam o menor amor pelos pecadores. Para eles era totalmente excluído. Salvação para os judeus. Isso aí é escória. Traidor. Diagnóstico atrás de diagnóstico. Deus mesmo instituiu o sistema sacrificial e ordenou a Israel que cumprisse os rituais da lei. Você deve estar perguntando, mas todos os rituais que eles cumpriam eram ordenados por Deus. Todavia, tais cerimônias só eram agradáveis a Deus, preste atenção nisso, irmão, quando eram a expressão de um coração quebrantado e contrito. Só tinha valor realmente quando isso vinha de dentro. Quando isso realmente era uma transformação. E tudo que você faz, ela é consequência daquilo que Deus gerou dentro de você. E não o contrário, como está esse evangelho hoje em dia. De trás para frente. Salmo 51:17 é a base sobre o que Jesus estava querendo passar. O Salmo de Davi. Olha só. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, reconhecedor de que é pecador, de que está doente, que precisa da cura, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus não despreza, meu irmão. Um coração que vem diante dele contrito, quebrantado em lágrimas. Senhor, olha para a minha alma. O quanto eu necessito do Senhor. E não com altivez. Não, eu já sou salvo. Está tudo bem comigo. Isso não representa
um coração quebrantado e contrito. Isso nada tem a ver com o Evangelho, irmão. E olha que eu estou utilizando um texto do Antigo Testamento. Se colocar como já merecedor do céu, eu já estou salvo. Com mais o que, irmão? Quando eu era criança, os meus pais me ensinaram. E eu me batizei, e eu assinei o cartão e levantei a minha mão. O que salva, irmão, é transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é atos externos que te salva. Entrega o dízimo todo mês bonitinho. Não é isso que te salva. Eu pronunciei minha fé em Jesus Cristo. Não é isso que te salva. É um encontro com o Cristo verdadeiro. É isso que te salva, irmãos. Quando o coração não era reto, o ritual se constituía em uma abominação. Deus jamais se agradou da aparência da religião divorciada da retidão de vida. Quer ver isso? Aperte o cinto agora. Malaquias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Sacerdotes desviados. As pessoas, quando eu falo ritual, sacrifícios, você já logo pensa, quem eram os responsáveis por todos os rituais no Antigo Testamento? Sacerdotes, correto? São eram aqueles que recebiam o sacrifício do povo. Olha o sacerdote desviado e como Deus lida com eles. Malaquias 2, verso 1 ao verso 6. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então a mensagem de Deus é direcionada. Mais um. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. Deus só abençoa. Deus só abençoa. Quem está falando que vai amaldiçoar? O único que pode abençoar a sua vida ou amaldiçoar ela é Deus. Não existe essa questão, já falei aqui para os jovens, macumba. Ai, que medo de macumba. Ah, a palavra tem poder. Tem poder no quê, irmão? Você agora virou Deus? O único que amaldiçoa ou abençoa é Deus. Lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Olha aqui. Você fala que abençoa, eu te abençoo. Amaldiçoarei as suas bênçãos. O poder está em quem? Aliás, já as amaldiçoei. Eu já fiz. Jesus fala para aquele povo. Porque vocês não me honram de coração. Tem mais. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais. Sabe o que é isso? Preciso falar. Oferecidos em sacrifício. Isso aqui é Bíblia, tá, irmão? Isso aqui é Bíblia. Oferecidos em sacrifício em suas festas. E lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei esta advertência, para que a minha aliança com Levi, que era a linhagem daqueles que cuidavam dos ofícios do templo, era oferecida e dedicada à tribo de Levi. Aqui não é Levi Mateus mais não, tá, gente? Aqui é Levi da tribo de Levi. Da onde veio toda a linhagem? Aí você tem que resgatar lá o livro de Josué, que separou lá as terras e quem ficou também Deuteronômio, enfim, toda a Torá. Fosse no Levi, fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos, paz. A minha aliança com ele foi uma aliança, agora presta atenção, olha o desejo, uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Isso ele está falando lá de quando ele fez a aliança com Levi. Passa. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ou seja, ele servia de um coração reto.
Ele andou comigo em paz e, olha aqui, retidão. E desviou muitos do pecado. Aí você pode estar se perguntando: André, eu não sou sacerdote, eu nada tenho a ver com a tribo de Levi. Aí eu te apresento um texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Aqui as coisas começam a ficar estranhas. Para mim e para você. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. É muito bom, né, falar isso num contexto de promessas, de bênçãos. É muito bom, né? O que implica, eu pergunto para os irmãos, o que implica ser sacerdócio real? O que implica ser geração eleita? O que implica ser nação santa? Porque Pedro está escrevendo aqui a um povo, a pessoas convertidas verdadeiramente. Se você ler o livro, a carta dele inteira, você vai ver. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Olha só. Das trevas para a sua maravilhosa luz. O que significa sair das trevas e vir para a luz? Sacerdócio real, segundo John MacArthur, é a igreja, ela é um sacerdócio real. E quem é a igreja? Unido a Cristo. Um sacerdócio real não é apenas um sacerdócio que pertence e serve ao rei, mas também o sacerdócio que exerce o governo. Quem são os representantes de Deus aqui na terra? Quem são os representantes? O povo que nasceu de novo. Aí você resgata tudo que foi dito em Malaquias. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Em essência, o que Jesus lhes diz aqui é isso. Vocês dizem que são justos e recebo isso como uma autoavaliação. Mas se este é o caso, nada tenho a lhe dizer, pois vim chamar pecadores ao arrependimento. Então, em outras palavras, se vocês dizem que são justos, Jesus mesmo diz: eu não vim aqui para vocês. Eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles contritos, aqueles que estão cheios de arrependimento. Sim, com pecados, mas porém desejando e querendo uma transformação dia após dia. Esse sim é que Jesus olha e enxerga. Esse sim. Lucas 5,32 fala: meus negócios são com os arrependidos. Olha só, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O negócio dele é com os arrependidos. É quem se arrepende. Este é o tema do Evangelho segundo Jesus. E conclusão: Deus recebe apenas pecadores. O outro lado dessa verdade é que Ele recusa os justos. Não que haja pessoas verdadeiramente justas, porque Romanos nos diz isso, mas aqueles a quem vê em si mesmo como pessoas boas. Autojustificação significa isso. Eu sou bom. Jesus já me transformou. Eu não preciso de mais nada. E aqueles que não percebem a seriedade do pecado. Púlpitos que só falam de bênçãos. Púlpitos que só falam de vitória. Púlpitos que só falam de dízimo. Púlpitos que não falam de pecado. Não é púlpito. Não tem evangelho. É uma igreja morta. Uma igreja que não trata pecado é uma igreja morta. Eles não podem ser salvos. Esses autojustificados. Pois o Evangelho deve chamar pecadores para que se arrependam e sejam perdoados. Essas palavras são aterradoras. Não vim chamar justos. Isso deveria fazer a gente tremer. Sua mensagem discutível é que o chamado gracioso de Jesus para a salvação não se estende àquelas pessoas que veem a si mesmas como justas. Jesus não veio para esses. E não sou eu que falo, é o texto. Olha para dentro de si e vê tanta justiça. Eu sou justo como Deus. Eu vi esses dias o pregador falar isso. Esse não tem parte com Jesus. Porque vê autojustiça. Estou errado, irmão?
arrependimento. Desde o início do ministério de Jesus, o centro da sua mensagem foi a chamada ao arrependimento. O foco de Jesus sempre foi esse. De fato, quando o Senhor começou a pregar, a primeira palavra de sua mensagem, sabe qual foi? Mateus 4, verso 17. Não precisa pôr não. Depois você anota aí e você veja. A primeira palavra de sua mensagem foi: arrependei-vos. Mateus capítulo 4, verso 17. Por que será que ele abriu com arrependei-vos? Será que eu tenho que falar de pecado, irmãos? Será que a gente, nós, todos nós, como sacerdócio real, tem que falar sobre o quê? Tem que cuidar do quê? Esta foi também a primeira palavra da pregação de João Batista. Mateus capítulo 3, verso 2. E foi a própria base do Evangelho dos apóstolos. A pregação dos apóstolos estava com foco sempre em arrepender-vos. Você confere isso em Atos 3, verso 19, capítulo 20, verso 21, capítulo 26, verso 20. A pregação deles estava sempre com este foco, arrependei-vos. Porque eles estavam falando a quem? A pecadores. Jesus chama pecadores. Os justos, aqueles que acham que são justos, eles rejeitam isso. Não é comigo. Eu não preciso de Cristo. Isso é a própria rejeição da palavra de Deus. Não pregam por ser negativistas. Qual que é o motivo das pessoas e os púlpitos não pregarem mais sobre pecado? Porque eles encaram a mensagem como negativista. Isso é muito negativo. Isso é ruim, o povo não gosta, vai esvaziar a igreja. Não, prega isso não. Aqui e acolá encontramos pregadores que presunçosamente dirão que não falam sobre o pecado, por ser essa uma mensagem muito negativa. Agora eu vou ler para vocês, já estou encerrando, só tem mais 2 tópicos. O testemunho de John MacArthur. Alguns anos, um pregador famoso dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, imagina no Brasil, enviou-me um livro que escrevera no qual ele redefinia o pecado. Dizendo que ele nada mais é do que uma autoimagem pobre. A maneira certa de se alcançar os homens, escreveu, é nutrir a sua autoestima e não fazer com que se sintam pecaminosos. Não há evangelho algum nessa mensagem desse tipo. Em vez de conduzir as pessoas à salvação, ele as confirma na autocondenadora vaidade do seu próprio ego pagão. O que você tem ouvido por aí? Qual é a mensagem? Aqui nutre seu autoestima. Você sai do culto, as pessoas já entram no culto. Hoje eu vou ser abençoado. Hoje eu vou sair de lá cheio. Cheio o que, irmão? Espírito? Não. Meu ego nutrido. Porque eu sou salvo. Será que é isso que você tem que ouvir? Olha para a sua vida de segunda a sexta-feira. O que é que você tem que ouvir? É na mesma proporção, irmão. Se eu peco todos os dias, segundo a palavra me diz, o que eu necessito todos os dias? De nutrir o meu ego? A autoestima não pode ficar baixa? Como é que os homens que eu apresentei para vocês, a autoestima deles estava como, Isaías? Como é que estava? De Pedro, estava como? E Paulo? Como é que estava a autoestima? E de Jó? Hã? Como é que estava a autoestima dele? A verdade a respeito do Evangelho, segundo Jesus, é que as únicas pessoas aptas a serem salvas, vejam bem, as únicas pessoas aptas a serem salvas são aquelas que compreendem que são pecadoras e desejam arrepender-se. A chamada de Cristo se estende tão somente ao pecador que, em desespero, compreende a sua necessidade e deseja uma transformação. O Senhor veio para salvar pecadores.
Porém, aqueles que não querem admitir o seu pecado, ele nada tem a dizer. Ele, a não ser pronunciar a sua sentença. Vamos orar. O desejo, meu irmão, desta noite é que você se arrependa. Meu desejo esta noite é que você reconheça o seu pecado. Meu desejo esta noite é que o Senhor Jesus Cristo toque o seu coração. E pare com as práticas de autojustiça. Repito, se todos os dias você peca, todos os dias você precisa se arrepender. Todos os dias você precisa orar. Se prostrar aos pés de Cristo. Senhor nosso Deus, te agradeço por esta mensagem. Agradeço pela tua palavra. E peço, Senhor Pai, que esta palavra toque ao coração daqueles que estão contritos. Daqueles, Senhor Deus, que se arrependeram nesta noite. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa atraí-los até a salvação, através deste sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui esta noite, os que estão nos assistindo, que o Senhor abençoe as suas vidas, com muito arrependimento, porque, sim, Deus, Jesus Cristo veio para os pecadores. Obrigado, Pai, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma ótima semana e que você continue na busca por Jesus Cristo. Estamos aqui funcionando normalmente, presencialmente. Que você venha para cá na sexta-feira de oração e também no domingo. Deus abençoe.